Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos de forma abundante, todos os que creem, obviamente. Se você crê, você é abençoado por essa crença que você tem naquilo que Deus prometeu, na palavra de Deus. Mas eu queria passar para vocês uma visão, um entendimento, um discernimento, uma revelação que Deus nos deu nesses últimos dias, quando nós estivemos lá em Harã. Harã é a cidade, Harã é a cidade onde Deus falou com Abraão e o removeu dali para a terra de Canaã. Nós vamos falar sobre isso e tem tudo a ver com você, comigo, com todos nós, com todos os que creem. Mas antes de nós falarmos sobre isso, nós vamos rever as cenas da Santa Ceia, da última ceia do Senhor Jesus. Muito bacana mesmo, porque leva a gente a entender. Desculpa, espera um momentinho só. Oh, meu Pai do céu, que coisa. Nos leva a entender a fé que faz a diferença na vida da gente. É o caso, por exemplo, na Santa Ceia, o Senhor Jesus, na última Santa Ceia, manifestou a profunda tristeza, não tristeza pelo que ele iria passar, porque ele sabia que o sofrimento dele iria ser por pouquíssimo tempo, mas a tristeza de ter que deixar os seus discípulos sós, a tristeza de ter que assumir o pecado da humanidade para morrer por ela. Vamos assistir essas cenas que vale a pena a gente recordar. Você vai relembrar o que Jesus fez no dia da última Santa Ceia. Vamos rodar, por favor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda.
minha sombra à direita. Ele guarda a minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Desde agora e para sempre. Muito bacana, emocionante e profunda, porque nessa canção, quando ele fala, que é uma canção profética, ele guardará a minha entrada e a minha saída. A minha saída. E justamente lá em Harran, nós estivemos anteontem, lá na Turquia, na porta onde Abraão saiu da cidade, a porta de saída, por uma fé na promessa de Deus. Abraão teve que sair da tua terra. Jesus também teve que vir a este mundo e sair deste mundo. E a verdade é que nós, se queremos o tudo de Deus, nós temos que deixar tudo, sair da nossa terra espiritual, da nossa religiosidade, sair das nossas tradições, deixar as nossas tradições. Nós temos que sair das tradições que os nossos pais passaram para nós, deixar para trás, sair dessa terra, sair da parentela, deixar os conselhos da parentela para trás, sair da parentela, sair da casa do nosso pai, deixar a nossa mãe, o nosso pai em segundo plano, para ir para a terra que Deus vai mostrar. Foi o que ele falou para Abraão. Vamos ver o texto que Deus fala com Abraão. Lá em Harã, de onde nós estivemos, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, primeiro sacrifício. Sai da tua parentela, segundo sacrifício. Sai da casa de teu pai, terceiro sacrifício, para a terra que eu te mostrarei. E quando Abraão saiu daquela terra e passou pelo portão de saída, que era entrada e saída para a cidade, quando ele saiu da cidade, passou por aquele portão que nós vamos no futuro mostrar para vocês, quando ele passou por ali, pronto, Deus abriu a visão dele para onde ele deveria ir, a direção para onde deveria ir Abraão, que era Canaã. Então, se você quer a direção de Deus para a sua vida, minha amiga e meu amigo, se você quer
realizar o sonho maior da sua vida, porque o sonho maior de Abraão não era apenas ter um filho, ele queria ter uma descendência. Mas ele, sendo já um homem de idade, a sua mulher, além de ter idade, era uma mulher estéril. Como que Deus poderia realizar a grandeza dele, o sonho dele na vida de Abraão? Então Abraão teve que abrir mão da sua terra, das suas propriedades, da casa do seu pai, da casa, da parentela dele, deixar tudo para trás e sair por aquela porta, a porta que o faria ter a visão do que Deus iria realizar na sua vida. Porque as promessas de Deus somente são confirmadas em nossos corações a partir do momento que nós damos o primeiro passo. Abraão deu o primeiro passo, ele saiu. Você quer ver a grandeza de Deus na sua vida? Por exemplo, você é uma pessoa que nos assiste e já esboçou várias vezes: bispo, eu faria qualquer coisa para ter o Espírito Santo, eu daria qualquer coisa para ter o Espírito Santo, eu abriria a mão de tudo para ter o Espírito Santo. Mas você ainda não saiu da sua terra, você não deixou a sua parentela, você não deixou a sua família, você não deixou nada. Como é que você quer que Deus mostre como Ele vai realizar esse sonho seu de fazer morada dentro de você através do Espírito Santo, ou por meio do Espírito Santo? Você primeiro tem que deixar. Foi assim que aconteceu comigo. Eu tive que deixar a minha terra, as tradições, os laços que me uniam às nossas tradições familiares, os laços que me uniam à minha parentela, tios, primos, enfim, parentes, e também a casa de meu pai, minha mãe e meu pai e meus irmãos. Eu tive que abrir mão, eu tive que sair e eleger o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor, o único e o primeiro na minha vida. A partir dali, no dia que eu renunciei, então Deus me mostrou a terra prometida, graças a Deus. E essa é a mensagem revelatória para aqueles que querem ter a plenitude de Deus, o tudo de Deus na sua vida. Amanhã e outros dias estaremos falando mais a esse respeito. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Neste mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei.
sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo entregarei. Para que eu possa ter o tudo de Deus, primeiro eu tenho que entregar tudo o que eu sou, tudo o que eu pretendo ser, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, tudo que eu pretendo ter ou ser, eu tenho que colocar no altar, para que Deus então possa fazer de mim uma pessoa realizada. E é essa a proposta de Deus para cada um de nós. E a professora Vivian, dona Vivian, professora, mulher inteligente, ela descobriu isso. Ela descobriu o segredo da fé inteligente. A fé que crê sem ver, que crê e toma atitude sem ver. O exemplo dela é magnífico para que você possa se espelhar no testemunho dela. Vamos assisti-lo. Meu nome é Vivian Cristina Freitas, eu trabalho como professora de língua inglesa. Eu estou aqui hoje para falar sobre o período de depressão que eu passei. Aos 14 anos, eu comecei a perceber alguns sintomas, mas até então não achei que seriam tão importantes. Havia uma tristeza, mesmo muito jovem, então eu tinha muitos sintomas, por exemplo, chorar muito, eu já acordava dessa maneira e às vezes nem tinha acontecido nada de tão grave para que eu estivesse daquele modo. Durante muitos anos eu achei que esses sintomas eram normais, tudo começou a perder o brilho e aí me veio a ideia assim, talvez seja porque eu precise estar em algum relacionamento sentimental. E eu entrei num relacionamento, conheci um rapaz, eu sempre com o propósito de levar a sério o casamento. Então eu sempre fui muito caseira, sempre fui muito estudiosa, carinhosa com a família. De repente, meu comportamento começou a mudar totalmente. Não só eu tinha tristeza durante esse relacionamento, mas também eu tinha muito nervosismo. Então eu comecei a perder o controle das minhas emoções. E isso contribuiu muito para que esse relacionamento não desse certo. Eu fui vítima de muitas traições por parte dele. Então toda aquela raiz de depressão que eu já trazia se agravou muito. E aí realmente eu me entreguei mesmo. Eu não saía mais de casa, eu não tomava mais banho, eu não me maquiava mais, eu não tinha mais amor nem à minha vida, nem contato com as pessoas. A tarefa de ir do meu quarto até o quintal era uma coisa muito árdua para mim na época. E aí, então, eu comecei a passar a fazer alguns tratamentos psiquiátricos, psicológicos. Todos eles me ajudavam até um certo nível. Tudo que era comportamental, através da medicação, havia um certo controle durante um certo tempo, uma sensação de bem-estar. Mas eu tinha quedas muito profundas se eu parasse com aquela medicação. E numa dessas quedas, eu tive 3 tentativas de suicídio.
2 delas com os próprios remédios, porque aquilo já foi me entediando de uma maneira. E a única coisa, eu tinha muitos pensamentos suicidas, muitos. Era como se eu ouvisse claramente uma voz me dizendo: acabe com a sua vida, porque assim vai haver um descanso. Assim, todo esse sofrimento vai acabar. Comecei a procurar ajuda, então também alguns segmentos religiosos. Fui a vários tipos de reuniões de autoajuda. Eu lia muitos livros de todos os tipos para eu poder me ajudar. Muita corrente filosófica. À medida que toda essa informação se unia, eu acabava ficando muito confusa. Eu não conseguia reagir mais. E aí houve a 3ª tentativa de suicídio. Eu subi até um certo andar e pensei em me jogar dali. E aí, mais uma vez, aquela voz de novo: não. E era um não muito forte: não, vai ter solução. E aí eu dei um passo para trás e eu lembro que internamente eu gritei. Eu falei: meu Deus, se o Senhor existe, onde que o Senhor está? Porque eu estou muito cansada. Eu falei: onde que o Senhor está? Me perdoe até porque é muito forte, né? Eu me lembro daquele dia. Eu falei: eu não aguento mais. Eu falei: eu não sei mais onde procurar. E o Senhor está vendo que eu nem sabia com quem que eu estava falando, né, na verdade. Não demorou muito. A minha tia graças a Deus, ouviu a programação da rádio, pela Rádio São Paulo, e se lembrou de mim imediatamente. Ela falou: acabei de ouvir um testemunho, é a sua vida. Ela falou: eu vou te levar lá. Era uma sexta-feira, 3 horas da tarde, nunca vou me esquecer desse dia. Quando eu entrei, estava um período muito conturbado, de muitas perseguições à igreja naquela época. Mas em nenhum momento eu tive dúvida de que eu estava no lugar certo. Nenhum momento. Eu tinha certeza que ali era um local divino. E na hora que eu vi a imagem, o rosto do Bispo Macedo, o olhar dele já me deu a certeza de que ele era um homem de Deus. E eu me lembro que o primeiro passo que eu dei dentro da igreja, a primeira coisa que eu vi foi o letreiro, escrito assim: Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu olhei aquele nome, porque eu falei: eu achei. Foi a melhor descoberta da minha vida. Eu falei: agora eu achei, é aqui. E ninguém tinha conversado comigo na igreja, porque nesse horário a igreja era pequena, o piso era muito simples, não havia luxo nas paredes. E eu que já tinha me formado na faculdade, eu tinha tido tantos ensinamentos, já tinha aprendido tanta coisa, a colocar os S's no lugar correto na frase, a montar a frase corretamente. Eu me lembro que o primeiro pastor nem tinha um português assim muito eloquente, mas aquela unção naquela palavra, eu achei aquilo maravilhoso. E eu falei: é aqui mesmo o meu lugar. Eu falei: eu não sei orar como ele ora. Eu até aprendi a falar os verbos corretamente, mas eu não sei orar. Então o Senhor me ensina a orar também? Então eu pedi muitas coisas espirituais logo ali no primeiro dia. Primeiro, só de ver aquele nome, eu falei: então ele é Senhor, né? Então o que eu preciso fazer para ser serva? Então eu ia para todas as reuniões na sexta-feira, né? Não faltava nenhuma. E ali eu já comecei a ter uma força interior que eu nunca tinha tido durante toda a minha vida. E então, todos aqueles remédios que tiveram, eu creio que me foram passados com uma intenção muito boa de ajuda, naquele momento eu já estava segura o suficiente para não precisar mais deles. E eu parei então com todas as medicações, o tratamento psicológico. Eu agradeço muito aos profissionais que me ajudaram na época, mas também já não havia mais necessidade, porque eu já tinha sintomas de muita paz e de muita alegria e de muita segurança de quem estava cuidando da minha vida, que era o próprio Espírito Santo. O homem de Deus sempre falava assim:
agora você já está limpa, porque eu já não tinha mais aqueles sintomas, agora você já está limpa, mas agora a casa está vazia, precisa preencher com o Espírito Santo. E aí eu decidi que eu queria ser selada com o Espírito Santo. E aí realmente chegou o dia que eu esperei uma vida inteira. Aquele dia, que dia! Aquele dia foi numa busca, num domingo de manhã, e eu coloquei a melhor roupa que eu tinha, e eu me preparei muito para aquele dia. Eu já vinha fazendo isso em todas as reuniões, mas aquele dia foi especial. Ali, durante a busca, eu já fui tomada por uma alegria profunda. E eu me lembro que eu falava assim: Senhor, eu procurei o Senhor a vida inteira. E eu me lembro que só de ver o seu nome, eu já senti aquela paz aquele dia. Mas agora eu quero o Senhor dentro de mim. Eu preciso muito do Senhor dentro do meu coração, dentro da minha alma. Porque eu já sabia que eu tinha uma alma, porque ela tinha doído tanto durante tantos anos. E eu falei, eu preciso do Senhor aqui dentro, para que eu, durante todos os momentos da minha vida, eu tenha o Senhor em tudo que eu for fazer. E sem o Senhor a minha vida realmente não tem mais sentido. Na hora. Na hora. E foi uma coisa tão maravilhosa, porque toda aquela certeza que eu busquei a vida inteira, aquela mesma voz que dizia não se mate, era a mesma voz que eu escutava: eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, eu nunca te desamparei, eu nunca te abandonei, eu estive com você todos esses momentos. Era muito forte. E aí eu comecei a ver que eu já não me preocupava mais só comigo. E eu pensei, tem gente sofrendo do meu lado. E aí já começou aquele desejo enorme de poder levar o que eu tinha recebido e passar para elas e tentar encurtar esse caminho que na minha vida foi tão longo, de muita busca, de muita porta errada. Depois, então, que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive esse selo, o batismo no Espírito Santo, eu percebi muitas mudanças, primeiro no meu interior. Eu comecei a ter paz, alegria, segurança, prazer de viver, prazer de estar com outras pessoas, querer levar vida para outras pessoas. Meu relacionamento na minha família é muito bom, meu relacionamento nas minhas atividades também. Eu tenho paz em tudo que eu faço. Então, hoje eu tenho uma vida transformada na presença de Deus, feliz, não dependo mais nem de coisas e nem de pessoas para estar bem. Eu agradeço a Deus, do fundo da minha alma, ao Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim para me salvar, que esteve comigo em todos os momentos, nos mais difíceis. Mesmo quando eu não o conhecia, Ele já estava comigo, me buscando, tendo paciência, tendo misericórdia. E agradeço muito ao Bispo Macedo, que sempre se sacrificou e continua se sacrificando para que esta porta esteja aberta. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse aquela porta aberta naquela sexta-feira, às 3h da tarde. Agradeço a minha tia, que se dispôs a me ajudar. Agradeço a todo esse trabalho, aos ofertantes, aos dizimistas fiéis, que mantêm essa obra viva, para que, assim como um dia esse testemunho que foi ouvido na rádio pela minha tia me alcançou, para que outras almas também sejam alcançadas. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desencantos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos.
queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. Eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima, Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. O seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença nos seus abraços de poder. 2019 está marcado por tragédias. A crueldade nos dias de hoje sangra os noticiários. Quem sofre? Milhares de famílias. Muitos tiros. Nós pensávamos que era alguma bomba. Eu comecei a pedir ajuda na rua, pessoas olhavam pra mim e, ficavam caladas. Eu não esperava sair vivo também. Eu não esperava. Então é muito boa estar aqui em casa. Só de ver minha mãe já fiquei muito feliz. A trágica manchete do dia seguinte. Ninguém sabe, mas infelizmente ela virá. Proteção é o que precisamos e agora mais do que nunca. Livramento para nossa família é o que queremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não terá medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Neste domingo, traga os seus familiares ou o nome deles para a oração de proteção e livramento. A sua família, no esconderijo do Altíssimo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. Pois é, minha amiga, meu amigo, eu queria fazer esse convite, estender esse convite para todas as pessoas, porque, infelizmente, ninguém, salvo aqueles que vivem e habitam no abrigo de Deus, tem a proteção dele. Mas nem todos são assim. Então, neste domingo, nós estamos convidando as famílias, os responsáveis por suas respectivas famílias, virem buscar essa proteção do Altíssimo. A proteção que Deus tem colocado sobre nós, sobre aqueles que o servem. Então, essa proteção nós queremos transferir também para vocês. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós vamos fazer orações em favor daqueles que querem proteger os seus familiares. Neste domingo, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, pela manhã, à tarde, à noite, qualquer horário, você pode receber essa oração da proteção divina. Inclusive aí no Templo de Salomão, 9h30 da manhã e às 18 horas, aliás, 6 da manhã, de 9h30 da manhã e também às 18 horas. Você
é o nosso convidado. Agora, nós vamos ouvir o testemunho de um advogado que também foi vítima do fake news. É interessante ouvir a história dele para você ter a ideia da extensão do mal que faz as notícias falsas. Vamos assisti-lo. Meu nome é Álvaro Augusto dos Santos, eu sou advogado e com relação à Igreja Universal, eu comecei a ouvir assim, muitas informações ruins, na verdade eram informações ruins. Apareceu o estádio do Maracanã, uma concentração muito grande, muitas pessoas realmente, uma concentração do bispo Edir Macedo, em que as pessoas lá, eu não sei se eram pastores, se eram ajudantes, andando pelo meio daquele povo todo com sacolas e sacolas cheias assim, e todo mundo falava que aquilo era dinheiro, e eu falava assim, meu Deus, como pode? Por que essas pessoas se deixam ser enganadas? Com relação ao bispo Edir Macedo, todo mundo falava, eu ouvia que ele era um enganador, um charlatão, e eu me lembro, pela década de 90 mais ou menos, que ele chegou até a ser procurado pela polícia, chegou a ser preso, e eu até comentei assim, nossa, olha só, tá vendo? Isso é uma prova de que a pessoa realmente está enganando, porque se fosse um pregador, uma pessoa correta, não estaria acontecendo isso com ele. Então, realmente, eu cheguei até a tecer esse tipo de comentário. Eu já tinha uma vida em comum, eu tinha acabado de casar com uma pessoa, mas a nossa vida em comum, familiar, era assim muito difícil, existiam muitas brigas, eu agia como se ainda fosse uma pessoa solteira, saía, não dava satisfação, me envolvia com colegas em bebedeiras, em fins de semana, e um dia eu lá mudando de canal, caiu na pregação da Escola do Amor. Tá? Eu vi o bispo Renato e a esposa dele, a dona Cristiane, fazendo uma pregação sobre casamento, e eu já vinha com esse pensamento, poxa, eu preciso mudar, a gente discute muito, eu estava sozinho nesse dia em casa, e eu comecei a vir no meu coração aquele desejo de, não, eu preciso mudar. Então, eu cheguei, entrei na igreja, eram umas 3 horas da tarde, estava tendo uma reunião, eu sentei lá, eu senti alguma coisa diferente. Parece que eu estava entrando em um local que me chamava, que eu não tinha, como se eu nunca tivesse olhado com aqueles olhos para a Igreja Universal. É como se fosse uma coisa nova para mim. Embora eu tivesse falado um dia que eu jamais entraria, eu parei naquele momento e disse assim para mim, Deus, eu sei que tu deves existir, porque a prova de que o Senhor existe é que o Senhor está me trazendo em um local que eu disse que eu jamais entraria. E da maneira como o Senhor me trouxe aqui, eu quero que o Senhor me restaure. A partir do momento que eu entrei na igreja e que eu recebi a palavra do altar, eu mudei, eu tive uma transformação, eu passei a viver melhor, eu tive um entendimento da palavra de Deus que eu nunca havia tido, eu aprendi a como ler a palavra de Deus, a como manusear a Bíblia e ter aquelas respostas que eu sempre busquei. Tirou aquele estigma de que os pastores eram doutrinadores para tirar o seu dinheiro, porque eu cheguei lá, praticamente não tinha nada. Então o que eles iam tirar de mim? E eu cheguei lá, nunca me foi pedido nada, nunca me foi cobrado nada, apenas tão somente obedecer a palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo me transformou realmente. Eu sou hoje, o nosso casamento hoje é abençoado, eu posso dizer que é abençoado, a gente se entende, a gente é amigo, a gente é companheiro, a gente é cúmplice das coisas, tudo a gente quer fazer junto. Hoje eu me coloco aqui dando esse testemunho e vejo que o alimento veio através de uma igreja que eu critiquei e que o importante é você não dar crédito a tudo que falam, a tudo que você lê. Procure realmente buscar, conhecer antes de criticar. Eu me sinto realmente envergonhado de ter pensado dessa forma da igreja, de ter criticado a atuação do bispo Edir Macedo, porque eu sei que hoje ele busca realmente pregar a palavra àqueles que precisam, que buscam, que querem a salvação.
Então eu me sinto envergonhado. Se pudesse, eu estivesse diante dele hoje aqui, até pediria desculpas, bispo, desculpa pela má interpretação, pela palavra que tentou denegrir a sua imagem, que eu tentei denegrir a sua imagem, quando dizia que o senhor era um charlatão, que o senhor era mentiroso, que eu sei que hoje isso não é verdade. Eu estou há 3 meses na Igreja Universal. Cheguei em 30 de novembro. Há 4, 5 meses atrás, eu tinha uma imagem ainda ruim, um preconceito. Mas nesses 3 últimos meses, quando eu tomei a iniciativa de procurar uma igreja para buscar como última porta para resolver o meu problema, eu encontrei essa solução. Eu tenho certeza que se você tomar essa mesma atitude, você também vai encontrar a solução para o seu problema, seja ele qual for, você encontra. Porque lá é pregado a palavra, a obediência à palavra de Deus que transforma. Tenha certeza disso. Meu nome é Ágata, tenho 23 anos. Minha mãe sempre fez questão de me criar nos princípios da fé, né, da igreja. Eu nunca parei. Peraí, eu preciso. Será que eu tenho o Espírito Santo? Eu nunca parei. Para mim eu tava bem. Para mim o que importava era meu bem-estar. Mas isso não durou, até porque eu deixei de vir, porque tudo começou a virar um fardo, começou a pesar. Eu sozinha era uma menina vazia, que sempre procurava se preencher com as coisas do mundo, quanto na verdade as coisas do mundo que aumentavam o meu vazio. E foi quando eu tive meu primeiro contato com bebida alcoólica, onde eu entrei em coma alcoólico. E eu não me recordo muito bem como o médico falou, mas ele falou, olha, tem muito álcool. Então, isso não aconteceu só uma vez. Eu entrei em coma alcoólico mais umas 2, 3 vezes, né? Onde eu saía para as baladas, saía para os lugares, shows, e meu pai ia me buscar carregada pelos outros. A gente tinha muito conflito, não pela minha mãe, por mim. Eu não aceitava o que minha mãe falava. Então, eu sempre fui uma pessoa, eu tinha problemas sérios, porque eu era uma pessoa muito nervosa e agressiva. Ninguém podia falar nada para mim. Nada, porque até minha mãe ia me dar um conselho, queria conversar, eu não quero. Que não sei o que, tudo era do meu jeito. E muitas vezes eu destratei minha mãe. Eu lembro uma vez que ela tentou me acordar para ir no médico com ela, que ela não estava bem. Filha, vamos no médico comigo. Eu simplesmente ignorei. Eu virei pro lado e continuei dormindo. Vai sozinha. E ela teve que chamar uma prima minha para ir com ela. Eu conheci o meu marido no mundo também. Engravidei, então decidimos casar, né? Vamos casar. E no começo do meu casamento eu sofri muito por ser uma pessoa agressiva. Então eu batia muito, ele não podia falar nada, que eu já queria bater. Ele já me bateu também, então era assim, uma pancadaria dentro de casa. E minha filha desde bebê presenciando isso. Eu achava que eu não ia ser feliz, era isso mesmo. Por que comigo? Por que isso acontece comigo? Mas assim, eu me perguntava o porquê, mas também eu nunca dava uma oportunidade para Deus trabalhar na minha vida. Eu vivia naquela zona de conforto. Já no mundo, eu tinha lembranças, né? O quanto era bom estar na casa de Deus. O quanto eu ficava em paz na casa de Deus, né? Então, eu lembrava dos momentos que passei nas vigílias. E aí sim, eu enxerguei, eu consegui ver o vazio que tinha dentro de mim, o tamanho do buraco que eu tinha aqui dentro. Foi aí que eu percebi que era Deus ali naquele momento me estendendo a mão de novo. Eu liguei pro meu esposo, eu falei, olha, estou indo para a igreja, vamos comigo. Ele falou, eu não vou, não quero ir e tal. Eu falei, eu estou passando mal, eu não estou bem, vamos comigo, por favor. Aí eu cheguei na igreja, desesperada, chorando, andando, fui pela rua, o povo olhava pra minha cara, eu chorando, chega, soluçava de tanto chorar, um aperto muito grande. O bispo parece que tinha chamado umas pessoas lá na frente
E o pessoal já estava lá na frente, eu nem sabia o que era que estava lá na frente, eu fui lá para frente também. E aí ele começou a fazer oração, é como se tivessem tirado assim 1 tonelada de cima de mim. Uma não, várias. Eu estava leve, como eu nunca tinha ficado. E depois o pastor foi conversar comigo e tal, né? Então, assim, o primeiro dia em casa já foi diferente, porque eu estava diferente. E aí teve um dia que eu conversei comigo mesma. Falei, peraí, agora eu preciso decidir o que eu quero. Ou eu fico, ou eu saio. Eu não posso ficar entre 2 pensamentos. Foi que eu tomei a decisão de me entregar e me lançar por inteiro. Eu tive que sacrificar tudo, né? O meu temperamento. Eu tive que sacrificar os meus pecados, as coisas que eu gostava de fazer, que eram erradas, vícios. Eu tive que sacrificar tudo. Eu tive que sacrificar quem eu era. Então eu comecei a meditar na palavra de Deus, eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Foi uma quarta-feira de tarde, às 3 horas. Foi aqui no templo, era um feriado, eu lembro como se fosse hoje. E foi muito legal, porque eu lembro assim, fico feliz. E o bispo começou a buscar e eu buscava, orava incansavelmente, sempre querendo buscar mais. E aí eu senti uma alegria muito grande, muito grande. E aí o bispo falou, o Espírito Santo está com você, você não precisa sentir. Creia, somente creia. E esse crer veio para mim de uma maneira tão forte que ali eu vi que realmente Deus estava comigo. Acabou a busca, eu tive que abraçar alguém, eu abracei minha mãe. Eu falei, mãe, hoje foi o meu dia. Hoje foi o meu dia. E eu ria e eu chorava de alegria. Era uma alegria que eu nunca senti na minha vida. Então, assim, como filha, hoje eu sou uma companheira para minha mãe. Se minha mãe precisar, pode contar comigo. Como mãe, eu sempre procuro educar a minha filha nos princípios de Deus. Como esposa, não tem, né, nem comparação. Hoje eu sei dialogar, né? Eu sei conversar. Nunca, jamais vou querer agredir meu marido e nem ninguém. Então Deus hoje para mim, Ele é quem me sustenta todos os dias, quem me levanta. Eu passo por problemas, eu enfrento dificuldades, muitas, mas o Espírito Santo é isso, é saber que em meio às lutas você vai vencer. Você venceu uma aqui, vai chegar outra aqui, você vai vencer também. Sem Ele eu não sei nem onde eu estaria hoje. Eu não sei onde eu poderia estar, o que teria acontecido com a minha vida. Não sei se eu estaria aqui para contar a história. Não sei. Eu simplesmente é indefinido. Minha vida sem o Espírito Santo é indefinida. Eu te ordeno, espírito depressivo, saia desta vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Tentei um suicídio na linha do metrô. Como você tem reagido a esse diagnóstico? Quem está com depressão está numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Por que os métodos não estão funcionando com você? Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. O que aconteceu agora, na hora da oração? Eu senti que saiu, eu tô leve. Agora eu tô aliviado, sinto bem agora, eu tô tranquilo. Nesse momento, você quer morrer ou você quer viver?
Não, quero viver. Agende a sua consulta agora, ligando para 11 3573 3535 e compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Especialmente ao meio-dia. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Olá, eu me chamo Thiago Fogaça, tenho 31 anos. Aos meus 14, 13 anos já tive uma complicação na minha família, onde os meus pais viviam separados, eles brigavam na nossa frente. Com o passar do tempo, comecei a ter amizades com pessoas que vendiam, que traficavam mesmo a cocaína, a ponto que de onde nós estávamos chegava encomenda para a gente, chegava como diz, a pasta base, chegava a droga, a própria cocaína, para a gente desenvolver ela. Eu não tinha exemplos. Então, o que viesse para mim era lucro. Para mim, eu não estava nem aí. Então, eu cheirei a minha primeira carreira de cocaína foi nesse dia. Desse dia em diante, eu fui usando e usando. Eu encontrei algo que eu não tinha encontrado na minha família, nos meus irmãos, mas encontrei nos amigos que me apresentaram. Então, eles me acolheram de uma certa forma que supria as minhas necessidades. Que aí já começou a vir a prostituição, as bebidas alcoólicas. Não tinha medo de usar nada. Eu até, sinceramente, eu desejava uma vida correta. Mas eu não tinha força e não conseguia. Eu cheguei já a me convencer que não tinha jeito, que era aquilo ali. Eu até tentava, mas eu não conseguia. Uma complicação na minha perna foi um acidente que eu tive um acidente, o qual rompeu o meu ligamento da perna principal, que se chama tendão de Aquiles. E um certo tempo, como os meus pais já estavam na igreja, ela trouxe para mim um livro chamado Nos Passos de Jesus, que é do Bispo Macedo. Eu, como já não dormia à noite, de depressão, nervosismo, eu levantava a maca que eu estava, colocava uma luz para eu poder enxergar a palavra sozinho, no quarto tudo escuro. E ali eu comecei a meditar, porque até então eu não conhecia nada. Não conhecia Deus, nunca ouvi falar de Jesus. Eu fiz um voto com Deus ali mesmo, sem saber nada, sem falar nem nada. Eu falei, ó Deus, eu faço um voto com o Senhor, que eu entrego a minha vida para o Senhor. E daquele meu jeito. 5, 6 dias, o buraco que tinha na minha perna começou a cicatrizar. Começou a criar carne, começou a criar tendões, começou a se fechar. A ponto de meu médico vir, depois de uma semana visitar, ele tinha me abandonado. A ponto de uma semana, quando ele veio, ele falou, rapaz, o que está acontecendo aí? Eu falei, não sei, doutor, veja o senhor aí. Rapaz, está fechando, eu vou te dar alta. Aquilo ali já soou bem dentro de mim. Aquilo eu já vi como Deus me respondendo. Quando eu vi a falar a respeito do Espírito Santo, ali entrou em mim esse desejo. Eu desejei conhecer algo que eu não via. Que quando falaram o Espírito Santo pode mudar a tua vida, pode transformar o teu, você pode preencher a sua, você pode ser realmente uma outra pessoa. Ali eu dei crédito àquilo. Eu coloquei força, eu me lancei de fato e de verdade. E aí eu comecei a buscar nas quartas, fazer correntes nas quartas-feiras, nos domingos de manhã. Sempre as primícias, domingo de manhã, e eu trabalhava, então às quartas-feiras eu ia à noite. Sempre nas reuniões especiais. Eu comecei a dar importância àquilo. E ali foi, essas campanhas, essas correntes que eu fiz, esse jejum, esse propósito, era tudo em prol de receber o Espírito Santo, focado. Aí chegou o grande dia, que foi no domingo. Foi no domingo às 18 horas, por videoconferência com o Bispo Macedo. Eu lembro que eu saí do trabalho e fui direto para a igreja, com a roupa de serviço e tudo. Ele falou assim, você vai fechar seus olhos e vai estender as tuas mãos, como se você fosse receber algo nas suas mãos, como se você fosse carregar uma bandeja. E ali
Foi a experiência maravilhosa que eu tive. Quando ele falou isso, eu fechei os meus olhos e concentrei em tudo aquilo que eu tinha feito. O empenho, o jejum, as orações, a busca. E quando ele falou, fecha os teus olhos e estenda as tuas mãos, que Deus vai te dar aquilo que você está buscando. Eu recebi o Espírito Santo. Ali foi... não tem como explicar, a gente não encontra palavras, mas é aquilo, é choro com riso e riso com choro. Você quer expressar de uma forma aquilo que Deus te deu, mas é tão forte que você não consegue. Eu não sabia como agradecer, porque foi um tesouro, foi um troféu. O Espírito Santo é a experiência única. Não adianta você buscar em coisas, em pessoas que você não vai encontrar. É mais do que meu amigo. Ele é meu companheiro em todos os momentos. Ele anda comigo lado a lado. Ele representa tudo aquilo que ninguém pôde me dar. Certeza de transformação. Certeza de que quando eu fechar os meus olhos um dia, eu vou ver ele. Hoje eu sou outra pessoa. A minha família hoje é transformada. Os meus irmãos são transformados. Um deles é obreiro. Hoje eu estou como obreiro. Deus me usa onde eu nunca imaginei que podia. Que hoje eu faço parte. Sou voluntário da Unip, né? O nervosismo saiu. A mágoa saiu. O ódio, aquele peso, não existe mais. Olha, mãe, eu agradeço. Eu agradeço muito a senhora. A senhora e o pai que... Naquele dia que entraram por aquela porta do quarto e levaram o livro para mim. Aquele livro, foi por causa daquele livro, mãe, que a minha vida mudou. Que foi ele que foi o início, o pontapé inicial da minha vida com Deus. Muito obrigado. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Ó meu Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço, meu Senhor, porque as nossas orações, não as minhas apenas, mas as orações de todos os que te invocam com sinceridade, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, elas são respondidas, elas são atendidas. Meu Pai, eu fico tão feliz, tão alegre de ver essa gente tendo esse encontro contigo, a mesma experiência que um dia eu tive contigo. Então eu me sinto realizado, esse é o meu salário, essa é a minha glória, a glória de poder comunicar, levar a mensagem tua às pessoas necessitadas. Receba o meu louvor, a minha gratidão, o meu amor, meu Senhor. E, por favor, atenda o clamor dessa criatura que está me assistindo agora, onde quer que ela esteja. Em nome do Senhor Jesus, ela seja também preenchida, que haja um sinal de vida para ela, haja um sinal de que o Senhor está ao seu lado, que está esperando a chance para mudar a vida dela. Eu te peço isso em nome e para a glória do Senhor Jesus. E os que creem digam amém e graças a Deus. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença. Nós não temos mais tempo, mas nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, ao vivo, para que possamos, de alguma forma, trazer a palavra que vai trazer vida para você. É isso que nós queremos. Deus abençoe a todos. E você que está com depressão, não se esqueça, amanhã é um dia seu, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, especialmente ao meio-dia. Você que é depressivo, vá, faça um esforço, vença essa situação e vá a uma igreja universal do Reino de Deus amanhã, ao meio-dia, e você vai ver a diferença na sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã.
levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, mesmo sendo falho, me amas, me amas, e mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus